E estamos de volta, mano. Peço perdão aí. Eu esqueci, mano, que o som sai muito alto, velho. Eu posso diminuir o som do desktop, mas eu não tenho noção de quanto eu tenho que diminuir. Então dessa vez eu diminui o meu som mesmo. Tipo da live. E agora tô, entendeu, ouvindo nada que os caras estão falando agora. Então, só tenho minhas análises aqui. Primeiro, Pog. Quem eu acho que vai ser o Pog? Keria. Não tem como não ser o Keria, eu acho muito difícil. Mas a rotação não vai ser 13/13 igual da outra vez, mas eu acho que vai ser Keria. E eu acho que eles vão sugerir Keria, Faker e Zeus LoL. Tipo, vai sair um, sei lá, 9/13 ou um 10/13. Aí 10/13 vai sair Faker e Zeus misturado. Não me pergunte quem, que essa daí eu não sei. Esse draft aqui, até um tinha um draft pior. Os dois drafts eram bem explosivos assim, né? Mas o draft da DK é melhor por causa que tem Draven versus Kalista. Kalista é bom porque seta play e tal, é muito mais fácil de executar, mas dá menos dano que o Draven, bem menos. E a lane phase é meio que igual entre Draven e Kalista, sabe? Se eles deixam o Draven escalar, se o Draven tipo não morre tão fácil e tal, essas coisas assim, ele amassa o resto da T1 ali, mano. É só ele não ir de caixa. Mas o Dokkan ele intou, sendo sincero. Ele tomou o primeiro engage que ele tomou ali foi porque ele tava fora de posição mesmo, porque o Faker acertou a corrente. E aí ele morreu por causa disso, aí ele queimou o flash morrendo. Aí da outra vez ele tomou o flash do Zeus LoL e morreu. Então, tipo, tem que fazer. O que eles podiam fazer era entregar tudo, até o flash do Dokkan voltar. Mas aí eles já perderam se eles entregarem tudo, né? Então ele perdeu o jogo ali. Infelizmente, não tinha o que fazer. Então os dois dados são bem explosivos e tal. Baseado em visão, baseado em CC, baseado em engage e tal. T1 ganhou. Que o Dokkan entrou, mas mesmo assim a comp deles era muito mais fácil de executar, mas tinha que matar o Draven. Eles fizeram isso as duas vezes, ganharam o jogo. Ok, mais ou menos isso. Pog do Keria porque ele deu muito engage. Olha lá, ó. Cê é louco, vem com os Zeus LoL, mano. Tem que ser meio... Foi um engage meio susto também, né? O Draven não ia ter muito o que fazer. Se ele tivesse flash, sim, ele ia ter o que fazer, lógico. Mas foi bem assustador esse engage aí do Zeus LoL, mano. Engage muito bem feito, cara. Aí, ó o Keria jogando, ó. Ele acertou muita fita, mano. Tá maluco. Essa daí foi a última que ele acertou, mano. Uma das últimas aí, cara. Ele acertou muita fita, cara. O que eu espero nesse próximo jogo aqui? Eu acho que o side selection vai ser da T1. E aí eu acho que eles vão ficar blue side também. E não vai mudar muita coisa aqui os bans da T1, né? Renata vai ser Renata. Não sei, não vou editar a ordem aqui não. Por enquanto vai ser Renata, Lúcia. E o terceiro ban tá meio... Olha lá. Quê? Alright, well, that surprises me, given some of those amazing Gnar ultimates. I'm often pretty good at my player of the game, insert player's name here. This time around, absolutely flawless. Faker jogou bem. Por isso que eu falei que tinha chance de ser o Faker ainda. Mas eu achava que ia ser o Keria, mano. Então vai sair um 7/13 aqui, um 6/13 aqui, com muito voto pro jogo. Não é possível, ele jogou bem, mas tipo... As well, que ele jogou staying muito alive bem, here. olha lá, o engage dele foi bom. Okay, so it wasn't the bandit shots, it was actually Faker setting that one up. And this was, I think, a play that really accelerated essa janela aqui, mas mid to late game. O Keria assistiu muita janela boa também. Não foram melhores que essa, mas... Olha lá, ó, 7/13, tá vendo? Nossa, mano.
I also really like the Sylas pickup from Faker. I think that was a pick that DK were looking to grab for themselves. Faker blinding it was actually really big in draft and got it out of lane with 2 Dorn Titans. So well done. And he didn't exactly have the greatest Acho que eu assisti, então acho que eu confundi no jogo aqui, mano. Não lembro dos engage dele. Os engage dele foi bom, mano. Ele raramente pega na Momo. Nossa. Nossa, acho que eu tô moscando esse pá, velho. Nossa, tô até triste. Tô achando que meus conhecimentos estão muito fracos no jogo, cara. Eu não tô acertando nada mesmo, né, ultimamente, né, dos drafts aqui, né, dos drafts barra noção de jogo aí, mentira. Tô acertando nada mesmo, velho. Ih, Faker. Tá velho mesmo. Ah lá, chegou o Nugo de LoL. Agora, pior que o Birdo ele não jogou muito bem mesmo não, viu? Diga-se de passagem. Agora, veremos coisas diferentes talvez. O Nugo ele tá jogando mais de tanque. A gente provavelmente vai ver uma Sejuani aqui agora, ó. Provavelmente uma Sejuani. Tem uma boa chance de ver uma Sejuani aqui se não banirem. Mas eu não tenho o luxo de banir. Eles não vão ter o luxo de banir Sejuani, então eles provavelmente vão tomar um pique. No máximo, se eles banirem em quarto, quinto. Mas se banir Sejuani, provavelmente vai passar a Ornn, então ele vai jogar de tanque, provavelmente. Ué, DK que escolhe do lado agora? Ah? Por quê? Porque eu jogo 3? Não sei, tá bom. Tipo, por ordem de jogo é T1, mas acho que é porque eles já no último jogo. Ah, não sei, mas tudo bem. Bom, melhor assim porque talvez tenha 4 jogos, né? Tá, beleza. Quantos minutos? Eu sei. 7, quase. Tá. Só tem uma Banilúcio aqui, Renata, como sempre. They didn't ban. Seems like it's an error. Actually, we're getting the update on that one for you guys. So maybe this means that. Acho que bugou mesmo, tá vendo? Faz sentido. Até um vai. Okay, there we go. Gwen. Yeah, just maybe a bit of an API bug there, but it will show up eventually. So yeah. Anyway, that rivalry between those two players that never came to fruition. We saw it twice. É, esse que é banda de câmera. Gwen. Ah, beleza. A DK tá blue side. Aqui vai vir Lucian, Sivir e Renata. Gwen, Ahri e... não faz bastante sentido eles banirem Galio porque eles vão picar Azir, eu acho. Ou é que picar Sus de novo, dependendo do que vai vir. Só em Nautilus mesmo. Eu imaginei que ia vir Nautilus, porque eles baniram Nautilus outra vez. First. Esse que eu sou first? Esse que eu sou first. Não, Renekton não. Renekton tá bom mesmo. O LS postou que a Renekton é o melhor BIS, que é o Best in Slot, mas eu acho que era zoeira, né? Que ele odeia Renekton. Kalista ou Wukong, beleza. O LS já deve estar maluco já. Aí vai vir Draven, Brown. O LS ele falou pra picar Nivea, mano, ao invés de Brown, no outro jogo lá. Ele me amou de novo. Repete o draft agora no Guru jogando. Tá repetindo o draft, cara. Tô aqui no Sejuani dessa vez, Thalia. Ou... não, o Guru vai jogar, tá jogando de Renekton, é o que eu tô falando. Vai vir igual que os bans, então. Azir, se passar Azir maluco, mano. Atrox. E aqui vai vir entrando de novo. Ai, pelo amor de Deus, T1, agora não pica... não pica... Ah, eu acho que agora não vai passar Azir nem Silas, mano. Bane o velhaco, porque o velhaco tá forte. Atrox nada a ver. Não é nada a ver não, é muito forte contra o Renek. Ah lá. E aqui, por favor, pica Nar, cara. Pica Nar, Nar first. Ou qualquer outra coisa, sei lá, Ornn, não sei. Tem Ornn open ainda, eles têm que banir Ornn ou Azir, mano. Se banir Ornn, pega Azir, aí beleza. Se banir Ornn, pega Azir. Banir Ornn, pega Azir.
considering the Ahri is gone. Good pega Narwhal então, Narwhal. Não, pega mid não. Não, é que senão eles vão pegar Zir, eles vão pegar mid bone também. Muito bem. Lissandra não, 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 não. Cara, pega o top, velho. Já foi o top ali já, cara. Pega Nar, pega Ornn. Pelo amor de Deus. É que Ornn é ruim contra Brawl na real, né? Então pega Nar. Ô louco, Morgana Hover. Ah, verdade, Morgana é muito bom contra a Lissandra. É verdade, faz sentido. E agora o jungler vai vir o quê? Tano tá banido. Pop de novo? Pop é bom, mano, do mesmo jeito aqui. Ainda assim, eu acho. Acho que Pop é bom aqui do mesmo jeito. Ainda mais com o Morgana agora, acho que é roubado. Eu aceito um Pop aqui. Que isso? Swain. Ah, Morgana Jungle, caralho! Eu nem lembrei que podia ser Morgana Jungle, eu achava que ia ser Morgana Mid, mano. É muito bom contra a Lissandra. Deixa eu ver os caster falando aqui, rapidinho. Oh, apertou o botão errado, que mola. We did see a lot of play mid. Pop up on the screen. The interesting thing is that this might be played mid. Definitely can be into the Lissandra. We did see a lot of focus on Showmaker. Now it doesn't mean that play on Aatrox's power in the mid game because you can only bind rather. E aí agora o que o Aatrox passou, eles pegaram a Aatrox, que é bom contra a Renek. Tá. Agora se até um ganhar, eles são muito bom mesmo, velho. Porque eu acho que esse draft aqui eles perderam. E não foi por pouco, foi por muito mesmo. Porque Swain não morre. Não morre. Não por Lissandra, tipo, não engage. Eles vão atrás do Draven de novo, mas tá ruim de ir atrás do Draven, acho. Como, cara? A Lissandra não vai fazer nada aqui, velho, contra a Morgana Swain. Esse aqui foi muito bom pra eles. Eu não sei se a Morgana tá um pau no começo. E o Swain tá um pau no começo, mas eu acho que o Swain não tá um pau pra Lissandra. E a Morgana nem clica. Eu não sei, eu acho que a Morgana não perde feio também na jungle pro Kong, eu acho. Quase certeza que não. E mais pra frente, chega lá na frente, isso aqui faz um estrago, mano. A Lissandra não faz nada. Meu opinião, a Lissandra não faz nada. O resto faz, né? Porque, tipo, a Morgana vai counterar um cara só, mas a Lissandra não joga porque a Lissandra não bate muito dano quando os caras têm muita vida, né? Então... E aí tem Renek, Morgana, Swain, cara. A Lissandra acho que não joga muito, não. O Draven tá de cleanse, então não joga muito. Então late game até eu não tenho muito, porque não tem Lissandra direito, Kalista não dá dano, Aatrox... Só que aí, então, a lane phase deles é boa, né? A Mumu com Kalista é forte, não é forte, mas é ok. Muito bom contra o Draven Brawl, bem ok. Aatrox ganha de Renek. Lissandra é ok com Swain. E o Kong e Morgana, não sei o que acontece aqui, mas beleza. Deve dar igual ou melhor pro Kong. No caso de Invade. De caso de Jungle Clear, Morgana ganha, eu acho. Enfim. Então, se chegar num partido estritamente, a DK já tá ganhando 100% já, mano. Se tiver even. Até eu tenho que ganhar o jogo antes, aqui. Basicamente isso. Minha opinião, o pick Lissandra foi muito ruim, muito ruim. Eu acho que eles poderiam pegar ou Nar ou Aatrox de quarto. É que eu não sei se o Aatrox tá um pau pra qualquer jungler. Provavelmente deve ser isso. Aí acho que Nar seria melhor. Aí vai vir o jungler e o mid e você pica o mid. Já que eles baniram a Azir, aí eu não sei o que o Showmaker quer pegar. É que se o Showmaker pegar Swain e o Faker não ter Azir pra responder, é meio duro também. Mas tudo bem. Eu acho que picar mid é melhor. Eu não tenho certeza, mano.
Tá, beleza. Fica dependendo do jungle e do mid, eu poderia ter uma LeBlanc, cara. Não sei. T1 vai perder aqui. Nossa, perdeu muito, mano. Vou level 1 aqui. Aqui acabou já, mano. Deixa eu ver o que o LS tá falando aqui. Deixa eu ver se o LS tem falando alguma coisa. É. O LS também falou a mesma coisa. A T1 está salty run back in the draft. Então, draft bem podre, ele quer dizer. Eles falaram que eles tiveram muita sorte que a Khaleesi pegou 2 kills no começo do jogo e mesmo assim não ajudou muito. A DK ainda estava bem na frente. Mas o Doc dentou 2 vezes. E o jogo acabou, foi o que ele falou. E acho que a T1 vai perder essa partida aqui, a não ser que ele jogue ainda melhor, que na minha opinião, no caso, a não ser que a DK jogue muito pior. E Gank do Underlaw, First Blood no bolso do macaco velho, mano. No bolso dos caducos, mano. Enquanto isso no mid, o matchup... Olha o Faker de lacre! Que isso? Faker é maluco, mano. Tá doido. Enquanto isso no top, né? O que o Renek faz ali, mano? O Renek tá ganhando, pelo menos em farm, né? Eu não sei como é essa matchup funciona, mas todo mundo fala. Todo mundo fala que a Atrox é bom. Eu consigo ver o Atrox sendo bom nessa matchup, mas... Tipo, eu consigo, eu falei. Não, eu não consigo. Eu consigo ver o Atrox ser bem forte nesse matchup. Mas mesmo assim, cara. If he comes over there and Morgana took a different path to the bottom side, he walks away, loses a little bit, but in like ouvi dizer que o Birdle ele tem um shot calling decente. Ué, mas o Renekton ele... Que isso? 17 vs 5? Que porra é essa? Ué, como assim, mano? Nossa, Faker, calma. Tá na fog, velho. Não precisa desviar assim, não. Eles não tem Major. Ah, não tem visão. O cara tá assim, ó, só dando bracinho, tá ligado? Que isso, Faker? Olha o Nuguri 8/2. Nossa, olha o mid-diff, mano. Ah, não, mano. Não é possível. Até eu não ganho isso aqui nem se a vaca tossir, nem se o Papai Noel for de verdade. Pelo amor de Deus, mano. Olha o hit do Fake de missão. Forte, né? Olha isso, a lane fez é muito do Swain, mano. O Swain não foi nem base ainda, e o Faker já foi. Gente... Tá liberado falar que já acabou ou errou o farm? Ou não, ainda não. Só se a DK tomar um dos maiores ganks do LoL, mano. Ó, o Wonder tá bem certinho, ó, fora da visão, mas não tem como gankar bot, acho. Tá ruim. Os caras tudo tem flash ainda, então... É até perigoso dele morrer, né? Porque eles não tem info do Canyon, né? Então... Nossa, velho. Top diff já. Olha os seus LoL jogando. Level 6 vs level 6, quem ganha? Atrox, né? Não, acho que não é o Atrox. Não é o Atrox, definitivamente. Flash por flash, vai flash logo! Ué, ninguém flashou? Gente, tão entrando. É que o Nuguri não tem decodar mais. Assim. Zeus volta tiltado, ó. Não gosto da matchup. Mentira pra ele. Mas não é possível, alguém me mentiu que a Atrox é maior que a Renek. Alguém tava mentindo, não é possível, velho. Faker vai morrer. Morre não. Mas...
Nossa, tomou um bind e morreu. Morreu não conseguiu dar no E. Ele apertou E e tomou o bagulho que ele ficou parado, né? It's not really going to keep him alive through everything, so potential all-in with Ignite here taken for Faker with his unsealed spell, but that could have definitely done him in. Yeah, look at the pathing here too for Canyon right now after Zeus did use his World Ender kind of up towards the top side. Tá. Definitely could be looking to make a Da play travada here. do cérebro aqui, foi mal, guys. Look at the first buys. Isso aí que aconteceu no mid foi bem, né, plus the peculiar, eu whip, which a lot diria. of Foi damage. It's actually Owner who a comes tal up da first here. trocação trocação de Looks like, xingos, Duggar's mano. reading the play really well. É o tal do te pego na saída. Você vai lá na saída e não acontece nada. And O cara só this is fala the assim, best fica start, esperto, hein, rapaz. I would Mesma argue coisa. pretty strongly for all three games here for Dom Aí... no errors, no mistakes. Comp is going according to plan. Nossa, olha o Swain, mano. O Swain já tem Lost Chapter já. Nossa, o Morgana também tem Lost Chapter. Faker tá de Max, porque ele tem que buildar Max, né? Nossa, vai ter que buildar tudo. Então vai ter que buildar Max. Espero que os LoL não vão buildar, porque senão a matchup eu tô ficar triste. Aí tem que buildar. Ele já tá, né? O Honor vai buildar Max também, eu acho. Se ele tomar o Q da Morgana, ele vai ficar desativado, então eu tenho que fazer. E aqui vai ter o 3x3 se não for o 4x4 e se não for um 5x5, né? O Tango mas tá travado na base ali, ó. Travaram o homem na base. Não dá pra burstar o Faker. Mas não tem como ganhar isso aqui, né? Tá vendo? Ah, mano. Eu posso dizer que aqui já acabou. Não tem como a DK perder isso aqui. Eu vou até parar de gravar. Mentira, não vou parar de gravar não. Esse aqui é da DK já, não tem como. Não tem como 100% DK aqui. Não tem como, velho. Ai, o Faker não tem iludem ainda, meu Deus! Você tem Everfrost pra fazer e você tem... Ai, velho, você tem Everfrost pra fazer, tem Liandas. Liandas é melhor, mano. Nossa, eu vou pegar o celular aqui, cara. Deixa eu ver se o LS tá falando alguma coisa aqui. Não. Look at the decisive way in which Damwon Kia played this out. Raven ult comes through, but Duggery just instantly comes in and deletes him. And with the binding there, the Cyclone is not going to be able to stop the collapse. Oh, ele tá muito falando aqui, galera. Literalmente a T1 tá jogando hard mode, mano. A DK tem scaling melhor. Esse tem... Tá falando better pick, mas better pick é estranho. Acho que ele diz pick com pick off, acho. A DK tem melhor scaling, melhor pick off, melhor desengage. E melhor engage também. A única coisa que a T1 tem é winning lanes. Eles têm mais winning lanes que a DK, que só que eles só tem uma a mais só, que a lição da perde pra Swain. E só, o engage deles é bom, mas só. E o engage deles não é suficiente porque tem Morgana e Brown. Morgana Brown faz tudo. Põe o Black Shield no Brown e o Brown põe a parede, velho. Nossa, é roubado esse combo, né, cara? Para pra pensar. Porra. Brown faz tudo, mano. Com o Black Shield na frente. Tá maluco, velho. Ah, não, a T1 tá entrando, velho. Os caras tão jogando modo hard. Não, mano. Eles estão jogando modo hard, mano. Tô achando que a LCK é festa já. Meu Deus, cara. Eu reportava, mano. Eu reportava o time tudo. Tá maluco. From Showmaker spots this out. I was able to identify no one is wrapping around too hard, so we can actually stay up there. Nossa, mano, que sono, velho. Meu Deus. And I mean, it's basic, it's easy, it's simple. What Damwon Kia is doing this game, but it's tem como dar, mano, tem como dar time travel? Time travel não. Time skip.
Tem como apertar mais 5 segundos aqui pra frente, que é apertar o botão direito. Que... né? Esse jogo já era, já. Esse jogo aqui acho que até eu não ganho mais nenhuma kill, se duvidar. Se duvidar não sai mais nenhuma kill pra ter um aqui. Que puta draft ruim, velho. Só ter dive aqui, mas dive? Ah, o Renek tá sem ult e sem flash. Vem com os Wonderlaw. Tá, foi um bom dive. Só que eles não tem arauto. Então... tem como até ficar. Tá, o que tem aqui de jogo, mano? Não tem jogo aqui. Alt do Rave como é. Mais 63 de gold. Agora mais bastante que caiu a torre. Vai cair de novo a outra torre. Gente, faz alguma coisa. Tá chegando o time, hein? Mas é óbvio que tá chegando o time. Então, tchau. DK diz tchau. E agora? Vai fazer o que, cara? Nossa. Nossa, eu tô até agoniado de ver esse draft, sério mesmo. Nossa, não pegou isso aí? Mentira. Pretty much alone at this point in time. You see that even Damwon just taking the safe play, you know, they got the second charge. Ok. They don't A overstay. DK só ganhou de osmose ali. A torre por... pela kill do top, né? No caso, não foi de osmose não. The call is really easy for Showmaker to make. Like, I'm gonna push mid, you guys dive bottom. We know that Owner is top side and Faker is missing. But he's not going to be able to defend as Lissandra that Herald drop bottom side. He'll actually put himself. Aí, o Doctor ainda é esperto, ele não vai fazer clipe, ele vai fazer shield de boa ainda. Ele fez na outra também, mas shield de boa é muito mais correto aqui, né? Muito melhor, eu diria. Porque você só precisa sair vivo daqui que os caras fazem o resto. Olha o Showmaker de Cleanse Hill. Forte, mano. Parece que tá trolando. Parece até que tá trolando, mas acho que ele tem 4 Summoner Spells, né? Ele deve ter TP e Flash. Espera, deixa eu tirar o óculos, tá doendo um pouco, mano. Esse óculos aqui machuca muito quando usa fone, eu não sei porquê, cara. Aí... nossa, tem que tirar um pouco às vezes quando eu uso muito tempo. Meu Deus. E minhas costas aqui já, pera aí. Aí, deixa eu sentar direito aqui. Ah, mano, eu vou fazer o LoL de hoje aqui já, velho. Espera esse jogo passar aqui, porque esse jogo acabou já, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som aqui. So this is kind of an awkward situation for T1. They're trying to make the most of cross map, and this is exactly what T1 does best. We talked about it, especially in game 1. Like, hey, you guys got an objective, but we got something greater. This time around, not so much the case, as Duckdom is going to have free push on the top side here. They have an escort for him, and it's a trade of turrets plus second Rift Arrow going down. Well, that's assuming this turret does go down, but I think there's a pretty good chance. And all the while, you know, T1 here still not catching up with the farm for the bottom laner. And I think that for T1, the way they come back in this game is really just going to be a straight-up good 5v5 fight with their hard engage that they have in this composition. Yeah, Damwon playing the map so beautifully. This is what we want to see in the KT series that we just did. Quando eu tiver play aqui eu vou voltar. Yeah, and in terms of taking a fight, you know, the goal difference isn't that large at the moment. Mana range humano é humano, provavelmente. Plus a couple of extra stopwatches, actually 3. Taken by the side of Damwon. You'll note that finally we're getting some completions of the items. Right before I started the sentence, Sage didn't complete it, Guma didn't complete it, but they did just go back and at least complete their items. So if you were gonna fight, this is probably a decent time to go ahead and do it. Pode ser de carry. Eu vou chutar Lúcio, Lúcio é um bom chute. On this next Drake, potentially. Tá, não é humano puro também. É mais que 2013, interessante. Eu gosto disso. The Imperial Mandate much more difficult to do so, and setting up for Imperial Mandate for Draven. This is not that kind of game. It's not about how many hits the Draven can do with extra damage. It's more about just doing the damage yourself with your ult. Having that extra AP going to be nice. Nuggery. Safe enough is the question. Ah, férias.
Looks like, okay, they are going to find him, but no follow-up here as Swain even going to help out from range and the rest of the team Nossa, quase trying to make their way down bottom side, looking for a potential teleport into this bottom wave. Não sei que As isso. Faker's just, you know, minding his business, pushing top. He's like, good distract, guys. It's just Ocean Drake, whatever. I mean, he has teleport, so he's really at no risk of giving this Drake up necessarily. He will give up the prio for this, but he's going to need money into his pockets. We did see the commitment of Showmaker to come down bottom side. Damwon better be able to get this, or the trade will not be a trade. In fact, it will just be a robbery. As here comes Faker from the flank. He's got a really nice position, but this teleport should be spotted. Will it be spotted on time? Faker's getting in there. They're looking for the wombo. They get into that back line, and they're going to decimate the Draven once again as the Swain survives for a long period of time. And Nuggery is so huge in this fight, but he cannot get on top of the Callista. And T1, they do it again, this time from behind. They're able to sweep up Damwon. All it takes is just one ward. One ward teleport comes in from Faker. Não, and peraí, they cadê o are able replay, to mano? not only get top Eu aqui turret, fazendo but LOL, top achando que já acabou o jogo. Ah, and a foi team fight palácio, win. entendeu? 4 members of Damwon. Pera aí, mano, vamos pro replay. Cadê o replay? Eu não vou nem voltar dessa vez. Vou esperar os caras voltar pra nós. Oh, comes crashing down is one flank angle from Faker. He makes the play. And they just didn't know that he was coming from that side. They had a control ward put up as he was engaging with Claw. It was too late. Consolation prize chance? No, not even that. 2 teleports used for Damwon. They're trying to get tempo on the map, trying to look for something here with the Rift Heralds. They might be able to get something, but you know, it is a huge swing in favor of T1. Trying to set up for this push in mid. Looks like they will get this mid turret. Tô bem dentro do jogo, It's going to be a second charge here potentially as well. So that's something for your troubles. Encaixou uma play muito boa aqui. Pra encaixar outra é bem difícil, mas tipo, they're going to try to force the whole turret down. And even with the Lissandra flank angle here, looks like Faker just got his ult up. Not happy to engage there, not going to actually try to force a second mais fight pouquinho de tempo. Se fosse turn. menos So 2 segundos de cooldown, ele pulava bem ali. Gold. Mas o jogo é duro às They vezes. do get that. It does feel like a little bit larger than just a small consolation. Assim, se a Lissandra it was just really nicely timed, keep the tempo on the ficar map, muito because forte, T1 kinda had talvez to tenha after the jogo, push, mano. go back, Mas, buy their tipo, items, deixa eu ver be engage back como é on que the foi. map, which they couldn't quite Eu do vi, on mas, time. tipo, This fight was entendeu? just Esqueci já. insane. And it's just Faker Faker with the pulou rest of his comp e working fez estrago as ali. intended. O pulo dele. Like he Flash claws aí. into the control O ward Wonder and you pulou can just junto, screenshot there like o Mesh photos pulou taken junto. moments Flash. before disaster. Tem que tá todo mundo de as- flash, resumindo. Look at the stopwatch usage. You mentioned the Vai dar stopwatch certo advantage isso. Damwon had, but you're just buying time for the inevitable. Unfortunately, as Nuggery does what he can, but Draven dies basically immediately, so there isn't any follow-up damage. There is no long-term fight with both these comps, just like game 2. You know, if the fight is going longer, it goes longer in favor of whoever won the first 2 seconds of it, basically, each and every time. Oh, so you have to clear those wards. This is looking a little bit like game 2 as well, where you know they got one fight and all of a sudden the game just landslided in their favor. But I thought they were going to kill the Renekton. Not quite the case. I agree with Dominus available and the team rotating on over. No need to force it in this Cadê time. carries? A lot of Homem, mano, não conheço. set up here potentially to try to catch a straggler, but Dogdom a little bit too late to stop that recall this time around. Might have been able to try to force a 5v1 or 5v2 if he catches 2. He's not able to catch anybody. Carry gets a little bit of a delayed back, but won't be, of course, in range of anybody. And T1 are just now sitting pretty. They don't have to start a Baron up at this stage in time. And I still think this game is anyone's to take, but T1 getting all that extra gold really puts them on the map. Like, this looked like a fairly doomed game after those really nice exchanges for Damwon and all the vision control they had. I don't think they were going to try to take both those you know, turrets that they traded earlier and the Drake and take a 2 Drake lead, which would make you feel less bad about taking the topside turret. Mano, é o Jin, caralho. But it's not meant to be at this stage. That advantage is now in T1. Who does end up grabbing the mid turret, grabs the Drake, and all that extra money on a team comp that was otherwise significantly behind in a lot of respects. Now Aatrox is 4 kills. So yeah, we're not having that conversation anymore about Nuggery's Renekton advantages. Yeah, it's kind of like now both tops are pretty gigantic, but Zeus took a bit of a leap ahead of his opponent. Death Stance is really incredible right now, especially on Aatrox. Like he has hit. If he had 1 item power spike, he's got his 2 item power spike now.
Quero ver a odd. Both of those can be really fantastic for Aatrox currently, so he's just going to be... The forest holds many surprises. There is slightly even the 80 carry roll to Duck Dom, but it's not going to matter if he gets to auto voz é da basically Alessandra, like mais ou menos. He actually needs to be there the entire fight alive. Não sei a voz da Lilia, mas You know, Gumi Usi with cleanse and flash. The forest holds many surprises. Mano, não sei quem que é, velho. Sou muito burro. Flanking Lissandra will get you, plus the really nice engage from Owner there on the Cyclone, and the forest holds many surprises. Mas é mulher, né? Will actually have to force their way through a choke point. I do want to see what happens if T1 actually have to take a nice wraparound angle, which gives Dom1 some collapse potential. Like there are ways this does not just go default T1. And clearing vision is step number 1, so that those teleport angles can't happen again. 30 seconds until this next Drake spawn, but Faker's already got a look. He's trying to find an angle here in the Drake pit. Oh, they know he's there, though. They do know he's there this time, but Ghost use, and he's got his happy feet going here a little bit. Still has flash, but he has been isolated. Nice amount of damage to him. There's the stopwatch now, as then he will go down. Yeah, and this is what I'm talking about. If you can find him, you turn on him, you kill him, and then suddenly a flank gets turned against you. As T1 look like they might try to make this a trade of objectives with the clear here mid. Dom1 Kia should be very aware of this, but these Drakes have more health now. The Drake is going to take so long to take down. T1 though, walking into this control, I don't think it's realistic to try to take this one, and they will back away. Dom1 Kia, one turn onto the flank. Vou apelar aqui, vou ter que dar apertar aqui até achar. It's a totally different story. We don't get to see a follow-up fight. As T1 without your Lissandra engage, despite she almost buys enough time for them to come in. They just don't take the fight. They can't do it. They're not willing to do it. And it's crazy how both these games 2 and 3. Zeus is like, fight me, you won't. Nossa, Zeus voltar muito forte mesmo. Oh, looks like he just barely got out of that one. Yeah, TP does come in. Nuggery in a rough spot here. Does have teleport himself as Faker gets over the wall, and that will be a kill secured here for now. The 5-0 Aatrox. That is Zeus. I don't know if they're going to be able to roll this in too much. A lot of pings, though, towards the Baron, and now teleport used. Looks like they want to make a move. Yeah, they want to play. They want to get more control here. Dom1 Kia, not a whole lot of vision here anymore on the Baron themselves. Vou morrer, cara. Nossa, procurou o chute de boa, fodeu. You end up getting a stun. Oh! Pegou! Caralho, morreu do nada, mano. There's some money in your pocket. Nossa, finally, Duck Dom gonna get cash in here, and it's gonna be a kill onto the 80 carry, and just like that, one ward over the wall. What the Morgana gets a binding. Legal, os caras roubaram. Put that black pool on the 80 carry, and then from a million miles away, Duck Dom snipes him. Who says Draven's not long range? Yeah, well, we do have teleport coming on in. Owner is still here. And he is behind the pit looking for it now, as we do have double smite here for the side of Dominus. Faker gets in and gets blown up immediately, and Zeus is like, well, I gotta get out now. Duck Dom gets black shielded here. There's no Aatrox angle for him. This should be the Baron. Owner does get in, and nope, it's going to go the way of Dom1 Kia, as one by one, the dominoes do fall here. Another kill into the hands of Duck Dom. They pick up the Baron, and Dom1 Kia now 6,000 gold ahead. Dom1 Kia is so good at punishing Faker in these moments. So this is just one control ward. Insane value. Blackpool binding and the Swain poke from his birds coming through. And then the perfect whirling dervish comes through, takes him out. And then watch this, as soon as Claw's down, they're like, no Claw for Faker. Root comes through, everybody turns on a dime. And that Lissandra is instantly dead. Broke stopwatch in that last attempt to kill her. She died anyways, doesn't have it this time, so can't buy time. Owner, Zyra. Nice Zyra. But T1 giving up 2 kills and the Baron. It looked like it was theirs by default, but just one play from the Morgana. Quem tem essa skill? Acho que é a Karma. Canyon 007 aí, now. Ó, a W, né? Secret Agent making this game viable for this team. And I mean, now with Baron buff on the cards here for Dom1 Kia, let's see how many advantages they get with it, because you and I were very critical of what they did with it against KT Rolster. O W Pado fala dele, ó. Gold lead, massive. Let's see if they can get some deep vision here, take some permanent structures off of the map. Nossa, Aatrox. Yeah, should be able to get this top inner. Doesn't look like T1 are putting up much of a defense on this. So this will be pretty free
should continue in towards the inhibitor, and when you get a couple of team comps that are very fiery, they love to fight, they love to skirmish into each other, and one of them gets a big lead like this, you know, again, unless Duckdown dies immediately, I think T1 are going to struggle when it does come to this fight, because they have Field and Knife the Aatrox, so it's going to be much more difficult for him to go, you know, faz o pior draft do 1v9 in some of these fights. As the push will continue, Faker's got a little bit of an angle, and it will scare off Down 1 Kia enough to push them back for now. Not anyone in the side lane, morre, né, you know, mano? it's É just só a morre pro 5-man Draven. push top here. Isso é só se Nobody matar o bottom, Draven e nobody ele faz a mid. festa So depois. T1 group up similarly assim, cara. and burn the clock. They run the clock out super hard on that Não Baron acreditava bottom. num draft desse. There's no pressure elsewhere on the map. In fact, just a naturally pushing bottom lane. There's free farm for Zeus. So they win the fight around Baron, but don't take enough of the champions off of the map for them to actually be able to successfully push hard for an inhibitor. And as a result, they get some gold here, 2,000, but not the advantage they were looking for in terms of money, in terms of structural damage. But what they do gain is the line of wards they're trying to now set up here. They have, of course, on the top side of the map near Baron Pit. Now they're using that push to control the third Drake for them, which would be soul point for this Cloud Soul. You know, again, pretty impactful, honestly, for both of these compositions with how low range and how all in they both are on engage. Pior que o Elias falou que a T1 ia fazer 3 a 0. Huge zoom in here from Jonah Strong. Aí, ó, 3 a 0 aí, ó. Mas 3 a 0 mais insta. Tipo, ia ser 3 a 0 tão fácil. Eles só não quiseram. And also, you know, Morgana's siege is pretty insane. She can clear those waves with Leandre's very fast, and even if literalmente era só não picar Lissandra. Literalmente, mano. Se fosse um mid scaling aí, cara. Aí você fala, como é que pega mid scaling? Eu te respondo, velho. Pega o top, velho. No R4, B4, sei lá. Não sei como é que chama. Could Dom 1 Kia have maybe gotten a little bit, squeezed a little bit more gold and experience off of the map? Probably. But at the end of the day, they still get what they want in this sole point. And we have massive leads of gold already, massive leads of experience already. B1 deve ser o... Eu sei que é o first pick e R1 acho que é a primeira resposta. Deve ser Edge Response e B, não sei. Por quê? Muito bem. Por isso que eu acho que é R4, não, B4, porque depois é outro banner. O B4 da T1 tinha que ter sido o top, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ou troca o Nar. Aí deixa o cara pegar o mid que ele quiser e depois você countera o mid, velho. Nossa. Eu não sei se eu tô tão viajando assim, cara, mas... Tipo, porque aí eu tenho liberdade de deixar 8 time pro Showmaker. Mas não era problema ele pegar a Lissandra aqui não, velho. Eles baniram a Azir, eles deixam Lissandra e o Faker pega Scylla, pega Orianna, pega Cork. Cork tá até fora do meta. Um pouco, mas Cork ainda serviria aqui. Serviria bem, inclusive. Pega Cork, pega, sei lá, pega Swain. Se o Showmaker não pegar, porra, tem muito pique, cara. O Showmaker pode pegar Silas, né? Então, deixa o Showmaker pro Silas, pega, sei lá, cara, qualquer coisa. But it's not going to be hugely game-changing at the end of the day. So T1, they're pretty much biding their time until they'll have a nice angle on an important objective. The Baron. Yeah, the Baron, or, you know, an Elder Drake, even if we get... Tá enrolando pra ganhar esse jogo. Não tem como ter ganhar, mas tá enrolando pra ganhar, né? But, yeah, for now, that's basically why we're just going to chill out and clear some waves and stuff like that. Nuguri having teleport here is really important because they have vision around Baron, and he can side lane and push that through, and we'll be able to potentially set up flank angles when they don't know where he is. I like the line of wards that are kind of being panned near here on the minimap. You could see T1 have for a Renekton collapse. But still, I don't think they want to force a fight here unless they can find a single target. Otherwise, Dom 1 Kia is going to kite back for this Baron that's now spawned. Vamos fazer análises de como a T1 pode ganhar isso aqui. A chance é muito baixa, porque
o Zeus LoL, eu acho que ele não morre se o Draven não tiver na fight. Porque o Renekton não vai dar dano nele. Ele tem semblante, semblante mais Death Dance, mais cura do Atrox. É igual a não morrer pra Morgana e nem pro Swain, porque o Swain e a Morgana bate por DPS. Ele só bate por DPS, mas DPS versus Death Dance e Healing não morre. Certo? O único jeito do Zeus LoL morrer na teamfight é se tomando hit do Draven, porque o Draven dá muito dano e tal, não sei o que, 2 mais 2, 5. Então o único jeito de ter ganhar isso aqui, ou pelo menos a fight sair ok, é o Draven morrendo. O Draven tem Cleanse, GA, QSS, Flash, Black Shield, Brown. Se você tem um passar de tudo isso, ele ganha a fight, mas como que a T1 consegue passar de tudo isso? Só se o Doc Dan entrar. Literalmente eu acho que é isso, só se o Doc Dan entrar, na minha opinião. Numa luta sincera, não tem como. Só se a T1 tiver um controle de visão, o que também é impossível, porque eles estão atrás, certo? Guma, there is a lot of other players Louco, there, a play até que encaixa aqui. Então não tem como, é praticamente impossível mesmo a T1 ganhar isso aqui. E mesmo se eles passarem de tudo isso, não tem como eles dar dano também. Como que eles dão dano no Doc Dan? Não tem como dar dano no Doc Dan. Cara, ele quase foi de caixa, não foi, né? Não tem como dar dano no Doc Dan. Ele tem Jatavis também. O único jeito de dar dano no Doc Dan é com o Faker. Por isso que ele tá bidando o rabo, ele bidou o rabadão no segundo já. Aí tem as zonas, ele bidou o rabadão no segundo. Mas não tem como, cara. Não tem como matar. Yeah, and this is a little bit rough. Okay, we have the flash on in now, trying to get on top of Nuguri, who is all alone. And look at the zoning right now from Faker. Gets into that ultimate. Nuguri gets extremely low and just isolated and killed as Ingo's Keria. Not sure about that one, as he's just gonna die. Aí, ó, mata o Showmaker aí, ó. Não tem como matar o Showmaker. Everything was good up until that moment for T1, but now they're just being good nada, não tava bom não, levou o cara errado. Tem ward no Faker. Nossa, o Faker não tomou nada porque Deus é bom, mano. Agora eles vão drag. Clown Soul. Tem outro jeito de ter ganhar isso aqui, mas aí é difícil também. É chegar no Other Drake, eles roubarem o Other Drake de algum jeito e depois ganhar a fight. Mas a chance disso acontecer também é tão baixa, cara. É mais baixo do que eles ganharem de todo jeito. Pelo amor de Deus. Tá indo Baron. A DK não tem ideia, mas não tem, agora tem ideia e eles não tem dano. They do spot this out, and in fact, they should be able to stop it once Faker, oh man. He doesn't want to flash, okay, he got his claw. He was just waiting for that one. Sabe o que aconteceu aí? O Faker ele errou o E, mano. O E saiu do lá de dentro. T1, but they don't really have the Baron damage without their Callista. In a comp like what Damwon is running, carai, Faker. Binding is essentially just olha o Showmaker de cleans. Mano, se o Showmaker faz um semblante, ele ganha o jogo, vai também. Okay, trying to get on in here. There's only 2 of them now. They're gonna force a flash. Okay. Now the binding comes in. There's that golden gun. Owner is whirling death away from actual death as Owner, okay, will be able to walk it out, even though he was on vision. Doctor not able to land that one. Doc Dan já tá full build. O que tem que o Doc Dan ia fazer mesmo? Ah, ele vendeu QSS? Ah, Doc Dan. Vende o QSS mesmo, vai. Ele vai ficar sem ataque speed se ele tá certo. Okay, well, yeah, he got around the door, but yeah, pretty clean take here from the side se ele vai também, morre também não tem fight, mas acho que era melhor roubar o Baron do que... Acho que ele teria feito a decisão correta se ele tivesse pulado mesmo. Tipo, se ele conseguisse roubar. Se o roubo saísse...
instantly. Like the game will know in the first 2 seconds who won the fight, probably because T1 either blows somebody up or blows 2 people up, or the longer fight happens and Damwon Kia either blew people up at the beginning or won that fight. Estão de Ludens. Na moral mesmo, velho. So fast. É que ele não matou o Draven, né? Cloud Soul actually helping out a lot alongside of the Cloud Rift. He just could not ran away from. Yeah. Area just dies. You get bound, you are dead in this game. That's how it works. And sabe o que o Runner acho que ele tem que fazer, cara? É que é foda, os caras vão resetar, mas tipo, o Runner tinha que achar um jeito de estar na jungle com os caras e roubar o drag do nada assim. Mas não tem como, velho. They're just going to use it to push down an inhibitor. There's nothing that T1 can really do about this. They can't flank. They don't want to be anywhere near Damwon Kia. Damwon Kia close in the distance. Now they're in the base. O Mergana farma muito, é muito roubado. Really trying to set up for this follow-up push into mid. As the Binding will sail wide. It looks like T1 might make a last stand here, but another claw blocked by the door. T1 not ready to make the play. They're waiting for their Amumu. And Damwon Kia, very respectable once again. Tá com muito medo, they have Baron buff, but they are not going to get caught out. Sacanagem isso aí. T1 just have to bide their time here somehow for 80 seconds. Just, I mean, there's so much siege here, so much poke with these pools. Okay, Carrier's got to go in now. Faker gets into the back line, but doesn't end up doing too much as they are not able to blow up the back line this time around. Guma is hopping it out, a huge cyclone. But that is not nearly enough. Feels like the wallet's a bit heavy here for the side of Damwon Kia, and they will be able to take at least one game in this series and bring us to 2-1. Damwon Kia will push to end. Damwon Kia have done it, just a better setup here for fights. They got ahead. Their comp is the anti-T1 composition. Bindings were great from Canyon all game long. Out-farms Owner. After being gapped by him in the first 2 games, he comes up big. Faker unable to use his Zonias in that last engage, in that last fight. Don't know if it would have really mattered because, as we said, you have to win it instantly or you don't win.